Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui novamente, meus queridos carros, né? Já que eu não posso ter na forma física, pelo menos como fundo de tela, não tem problema, né? A gente pode ter aqui, né? Pessoal, na aula anterior nós vimos a análise horizontal, tá? Nós vimos a análise horizontal e hoje nós veremos o quê? A análise vertical. Lembrando que a análise, as análises mais utilizadas nas demonstrações contábeis é a análise horizontal, vertical e por quocientes, né? Análise, agora, vamos ficar só a telinha nossa aí. Análise vertical, né? Análise vertical. O que significa isso, né? Análise vertical ou análise da estrutura também, como pode ser chamada, ela envolve a relação entre um elemento e o seu grupo, né? Mas vale dizer que ela relaciona a parte como um todo. Mas antes de entrar na análise vertical, eu só gostaria de lembrar que lá na análise horizontal, ela pode provocar distorções em virtude do efeito da inflação, tá? Então, a análise horizontal, ela como ela estabelece, como ela envolve elementos de períodos diferentes, aí ao contrário da análise vertical e por conscientes, então ela pode provocar distorções em relação aos efeitos da inflação, tudo bem? É, diferente porque ela envolve dois períodos, diferentemente da análise vertical, que e por quociente, que nós também iremos ver, elas relacionam elementos de um mesmo período, tá? Então você não sofre esse efeito da inflação, né? A análise horizontal já é um pouco diferente, porque ela analisa dois períodos. Então ela vai sofrer distorções em relação à inflação, se houver, diferente da vertical e por quocientes, né? Então a vertical, ela envolve a relação entre o elemento e o seu grupo. Então, vale dizer que ela relaciona a parte como um todo. Então, a análise vertical, ela diz respeito a elementos também homogêneos relativos ao mesmo exercício. Tudo bem? Ao mesmo exercício, tá? Ao contrário da horizontal, que corresponde o que necessariamente a exercícios distintos, né? É, exercícios diferentes, né? X1, X2. Então, precisa de dois exercícios para estar fazendo análise horizontal. A vertical é somente um exercício. É diferente da análise por quocientes, também porque nessa normalmente a razão estabelecida é entre elementos heterogêneos de um mesmo exercício, né? Enquanto a análise vertical ela consiste em se estabelecer em razão entre elementos homogêneos de um mesmo período, tá? Ela analisa ali o seu grupo de contas, né? Então é um homogêneos e vai analisar esse grupo de contas de um mesmo período. Exemplo, nós temos aqui uma análise vertical. 200 e 800. O número de participações aqui, 20%, tá? O não circulante, 80%. Estão vendo, a gente pode verificar que o 800 mais 200 é igual a 1.000. Então, nós temos 100%. Só pegamos a porcentagem aqui dos respectivos números, do circulante e não circulante, tá? Então, para 200 você tem 20%, para 800 você tem 80%, tem que estar 100%. Dividindo o ativo circulante de X1 pelo ativo total de X1, temos ali 200 dividido por 1.000. Então, é isso que a análise vertical faz, né? Vai dizer que ela é equivalente a 20%. Né? Então, desse modo, aí pela análise vertical, podemos observar que o ativo circulante representa o quê? 20% do ativo de 19x1. O grupo do ativo com maior participação é o não circulante, que corresponde o quê? A 80% do ativo total. Tudo bem? Então, esse você divide ele
né? Olha lá, o 200 por mil, o 200 por mil, e divide o 800 por mil, né? E multiplica por 100, para você achar a porcentagem, tá certo? Então, a maior participação aqui no grupo, né, com maior participação, é o do não circulante, tá? Ele participa aqui 80% do ativo total. Uma visão contábil. O não circulante sempre vai ter uma participação maior dentro de um ativo total. O ativo, o que é? São os bens mais direitos que uma empresa tem, tá certo? O circulante, ele é o que circula aí dentro de um prazo de um ano até o período do encerramento do exercício, até o período de encerramento do exercício, mais um ano, né? Então seria o que? Tudo que está em 2022 até 2023 está dentro do circulante. É o exercício subsequente. Então, tudo que está dentro de um exercício, que é 2022, até o encerramento dele, que depois é o subsequente, é o circulante. Tá? Então, normalmente, você tem uma participação de bens e direitos no não circulante. Né? No não circulante. Essas contas do circulante aqui, elas, vamos dizer assim, que é, elas, elas rodam mais rápido, elas giram mais rápido, tá? Então, pessoal, a respeito da análise vertical, é isso, né? Você analisa aqui, né, a relação de um mesmo grupo dentro de um mesmo período, né? Então, ela é homogêneo, é o mesmo exercício que você vai analisar, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal.